Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? Seguindo essa lógica de Pure Functions, eu quero ter uma função que vai gerar um botão para mim, tá? E aí, mais um conceito que eu tenho para te explicar de JavaScript ES6. Eu vou aproveitar essa aula então para te explicar sobre Arrow Functions, tá? O que são Arrow Functions? Bom, na aula passada eu dei esse exemplo aqui e eu usei uma função, digamos assim, com a sintaxe de ES5 para trás, beleza? A partir do ES6, a gente tem uma outra sintaxe que, se a gente vai fazer essa função aqui, a gente pode escrevê-la de outro jeito. Então eu vou comentar essa função aqui agora, tá? E a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu posso guardar essa função dentro de uma variável, então eu vou colocar uma variável const aqui, tá? A minha função, eu vou usar o mesmo nome só para finalizar o exemplo e te explicar o conceito, tá? A minha função vai se chamar então soma, tá? Que é o nome da variável aqui no caso. Eu poderia colocar a letra minúscula também, enfim, tanto faz, tá? E ela vai ser igual ao quê? A gente coloca um sinal aqui de parênteses, beleza? E aí eu coloco igual e o símbolo de maior que. Isso aqui é uma arrow, tá? Se fosse traduzir do inglês seria uma seta, né? Ou uma flecha, talvez. Então por isso que é chamado arrow function ou fetch arrow function. Fetch assim mesmo, de gordo, gordura, tal. Mas é uma arrow function, tá? É uma notação diferente, uma sintaxe diferente para fazer a mesma coisa que essa outra aqui faz. Só que aí ela tem alguns detalhezinhos que eu vou te explicar agora antes da gente começar a fazer o nosso botão, tá? A primeira coisa é o seguinte, aqui dentro então, essa aqui é a sintaxe final, tá? Então a gente guarda ela dentro de uma variável e a gente pode passar aqui para ela, dentro desse parênteses aqui, os argumentos. Então eu poderia passar aqui A e B, beleza? E aqui dentro então das chaves eu posso fazer o return e aí eu posso falar A mais B, beleza? E aí seria a mesma função. A vantagem dela, entre aspas, né, digamos assim, é que ela pode ficar sempre numa única linha e ela tem algumas maneiras da gente deixá-la mais curta ainda. Então por isso que o pessoal gosta, porque existe... eu não sou tão fã disso, tá? Dessa abstração que o pessoal gosta de escrever o mínimo possível de linha de código e não sei o que e tal. Eu sei que faz diferença em performance e tudo mais, então a gente tem sim que reaproveitar código, escrever código enxuto e tal, mas tem hora que eu acho que é exagero, que as pessoas exageram muito, né? Então tem que ter uma medida, tá? Mas, de fato, a Arrow Function ela ajuda muito nisso. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, nesse tipo de função aqui, a gente precisa ter as chaves aqui, né? E a gente precisa escrever o return. Na Arrow Function, se eu vou retornar um valor simples igual a esse aqui, que eu não preciso de múltiplas linhas de lógica, eu consigo resolver em uma única linha, eu posso remover isso aqui, e posso remover também a palavra return, que a Arrow Function já entende que o que vem logo depois da seta é para ser o return. Então isso aqui já é muito legal. Olha o tanto que a gente consegue resumir aqui a nossa função, né? Em comparação com essa aqui, para essa aqui é bem menor. Outra coisa mais interessante ainda é o seguinte, se a gente tiver só um argumento aqui, a gente pode colocar sem parênteses, tá? E aí a gente retornaria B. Então, talvez em algum momento você vai ver isso aqui, ou a gente vai escrever uma função desse jeito aqui, e ela é tão simples que às vezes visualmente ela não parece uma função. Mas é uma função que está recebendo B, e aí ela retorna o que ela recebe. Só isso, beleza? Esse B, por exemplo, poderia ser uma outra função, tá? Que faz um monte de lógica dentro dela. Então, eu posso ter uma função que recebe outra função com um monte de funcionalidades, com um monte de lógica, só que eu executo ela quando eu retorno ela aqui, beleza? Então, enfim, Arrow Functions é muito legal, tá? Eu tô pensando aqui se tem mais algum detalhe sobre Arrow Functions, mas eu acho que é isso mesmo, tá? No geral, é assim, essas são as regras pra gente escrever Arrow Functions, beleza?
Então, beleza, nessa aula você aprendeu um pouco mais sobre Arrow Functions e agora a gente vai usar ela, né? Eu vou deletar tudo isso aqui e a gente vai fazer finalmente o nosso botão, tá? O nosso botão, aqui a gente estava destruturando para a gente usar o Hyperscript e tal, uma tag de button e uma tag de A, beleza? No nosso layout, a gente pode dar uma olhada aqui e se a gente for prestar atenção, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai fazer uma função que a gente vai falar para o nosso código qual tipo de botão a gente quer gerar, se vai ser do tipo button ou se vai ser do tipo A, tá? Então vamos começar a escrever essa função. Ela vai se chamar button, porque vai ser o nome do nosso componente, beleza? E aí, ele vai ser igual agora a uma arrow function, tá? Não vai ser igual ao button e a gente começa a usar o Hyperscript logo aqui de cara, tá? Vai ser igual a uma arrow function. E essa arrow function, ela vai ter bastante lógica dentro dela, então a gente vai precisar abrir e fechar as chaves, né? E a lógica que a gente vai fazer aqui dentro é o seguinte: o que eu quero fazer? A gente tem que pensar no nosso botão, tá? Então, se eu quero que esse mesmo componente aqui, button, possa me gerar múltiplos botões, eu vou precisar o quê? O que identifica que um botão é diferente do outro? ID, certo? A gente pode fazer com classe também, mas o ID é o principal elemento, porque IDs são usados para cada elemento. Cada elemento só pode ter um único ID, né? Não pode repetir, pelo menos essa é a regra. Então aqui a gente vai receber um ID, beleza? A gente vai receber class também, e aí como a palavra class é reservada, a gente tem que usar outra palavra aqui. Então eu poderia colocar class name assim, mas eu vou colocar tudo minúscula para a gente não confundir. Então eu vou colocar class name, beleza? O que mais que a gente vai receber? Se o meu botão pode gerar elementos do tipo button ou do tipo A, tá? Eu tenho que verificar isso. Tem duas formas. Eu poderia receber type, por exemplo, e aí eu faria um if aqui dentro e tipo assim, se for do tipo link, faça esse código aqui. Se for do tipo button, faça esse outro código aqui. Se eu tivesse muitos tipos de botões no meu site, né, tanto por causa de estilos visuais, quanto por causa de formato mesmo e tudo mais, do que ele faz, né? Eu poderia usar um switch case, e eu ia falar case tipo tal, case tipo tal, case o outro tipo, e aí renderizar esse botão usando type. No nosso caso, como por enquanto a gente só vai ter dois, ao invés de eu fazer type e verificar o tipo, eu vou fazer um outro jeito que também é comum, você pode encontrar aí, por exemplo, se você for trabalhar em alguma empresa, geralmente o pessoal usa assim, ó, is alguma coisa, é isso ou é aquilo, e aí retorna um valor booleano, true ou false, tá? Então eu posso verificar aqui, ó, por exemplo, se é is link, por exemplo. Se der true para link, aí eu uso a tag de A. Se der false, eu uso a tag de button, beleza? Então eu vou fazer is link, tá? E eu acho que é isso, tá? A gente vai precisar de um ID, de uma classe e do que é, beleza? Se é um link ou não. Legal. Agora, aqui dentro, a gente faz a lógica para gerar o nosso botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if simplão aqui e eu vou falar assim, ó, se for link, tá? Ou seja, se for true, faça o que estiver aqui dentro. Caso contrário, ou seja, se não for link, vai ser um button, porque a gente só tem os dois tipos, certo? Então, se for button, faça o que estiver aqui dentro. Beleza. E agora a gente faz a lógica. Para a gente fazer a lógica, a gente começa a usar o Hyperscript aqui. Então, se for link, aí a gente vai criar uma tag de A, e aí é o que a gente já fez nas outras aulas, tal, a gente cansou de fazer. A nossa tag de A, o primeiro argumento dela é um objeto, onde a gente passa os atributos. O primeiro atributo vai ser um ID, eu vou colocar 2 pontos aqui. Qual que é a diferença? Eu não vou passar o ID aqui manualmente, igual a gente fez em outros casos, nos outros componentes. Eu vou passar o ID que entrar aqui, que eu vou informar esse ID quando eu for usar o nosso button, beleza? Então eu vou falar que o ID é igual a ID, tá? Só que presta atenção que esse ID aqui, ó, é a key do objeto, ou seja, o nome do atributo, e esse ID do lado direito aqui é o valor que entra aqui pela nossa função, tranquilo? A gente pode até mudar o nome aqui, se você quiser, para facilitar para você entender aí. Mas, geralmente no mercado é assim. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, aproveitando
aqui a gente está usando JavaScript ES6, como os dois têm o mesmo nome, a gente poderia usar só ID assim, e ele já entenderia que tanto o key vai chamar ID, quanto o value vai ser o ID que entra aqui, tá? Como eu estou seguindo boas práticas, eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque eu acabei de te explicar, então eu já vou deixar assim. Beleza. Agora que o nosso class name, tá? Aí a gente, se eu tivesse colocado o nome maiúsculo, eu poderia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar aqui como class name assim, tá? E aí eu vou passar class name aqui, e ele também vai entender a mesma coisa, que o label vai ser class name e o valor vai ser o mesmo nome aqui, só que vai entrar no... Desculpa, label não, o key vai ser class name e o value vai ser também a mesma coisa, só que é o valor que entra aqui pelo argumento, beleza? O parâmetro. E uma última vírgula aqui, para colocar mais um atributo, que é um atributo que tem em todo o link, que é o quê? É o href, tá? Só que aí a gente vai precisar receber esse href também para saber para onde esse botão, quando a gente clicar, ele vai levar a gente, qual que é o link, né? Então a gente precisa de mais um último parâmetro aqui, que vai se chamar href, tá? Eu acho que aqui talvez a gente não vai poder colocar o mesmo nome do atributo, deixa eu pensar. Não, pode sim, acho que não tem problema. E então vamos colocar o href aqui e aí vai cair na mesma. A gente não precisa colocar 2 pontos nem nada, porque o mesmo nome do key ele vai interpretar e vai pegar o value de mesmo nome também e jogar aqui, beleza? Então é isso aqui, tá? Se for botão, vai retornar isso aqui pra gente, tranquilo? E, bom, é isso. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para fechar a linha. Não, falta uma última coisa. Olha só, o componente só vai crescendo, né? Agora, se você bem se lembra, o primeiro argumento são os atributos, a gente coloca uma vírgula aqui, e o segundo argumento é o quê? É o que vai dentro. E a gente precisa do texto do botão, né? Então, eu vou colocar aqui mais um argumento, né, que vai chamar btn label, por exemplo, tá? E aí vai ser o conteúdo aqui, né? E aí vai ser btn label, tá? A string que entrar por aqui vai ser o conteúdo aqui, beleza? E aí, como isso aqui é um argumento, né, tal, a gente não precisa colocar entre aspas, senão o nosso A ia entender que btn label ia ser a string que a gente quer que fique lá no botão. Não, a gente quer o valor que vem junto aqui nesse argumento, beleza? Agora sim, fechou o nosso botão e a gente pode simplesmente replicar a mesma coisa para o nosso button, só que agora a gente vai usar a tag de button, ou seja, se não for um link, vai ser um button. Então a gente tem que usar um button aqui, né? Vai gerar um button para a gente, o Hyperscript. Ele também vai ter um ID, ele também vai ter um class name, só que ele não vai ter um href, então a gente não precisa, é só remover. Beleza. E ele vai ter um button label também. Legal? Bom, é isso aqui. Essa é a nossa função. A gente precisa exportar ela, então eu vou colocar export. E aí ela vai ser um default, que só tem ela aqui, né? Button. Legal. E agora como que a gente usa o nosso botão, tá? Se a gente olhar lá no nosso index raiz aqui, a gente fez um append desse botão aqui para testar numa aula lá atrás, eu acho que eu fiz aqui, né? Que eu estava explicando tal. Ele continua com o append aqui, beleza, só que o que eu vou fazer? Ele está sendo importado aqui ó, com o mesmo nome. Antes de fazer o append, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar ele numa variável e essa variável que eu vou guardar, eu vou passar os parâmetros lá que a gente definiu. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, const, vamos supor que a gente teria o btn produto, tá? Então eu vou chamar de btn produto. E aí eu vou falar que ele é igual a um button. Só que agora eu posso passar os argumentos aqui. Por quê? Porque o button, ele funciona, né? Uma arrow function, ela funciona desse jeito. Tá vendo que ela é uma arrow function aqui, tá? Então funciona desse jeito. Eu passo o nome da variável que está guardado e aí eu posso passar logo em seguida os parâmetros. Então a gente tem que seguir a mesma ordem que a gente definiu lá. É ID, classe, se é link ou se não é, href e label, sei lá. Então primeiro vai ser ID, vai ser... Eu vou chamar de btn skateboard, por exemplo. Vamos pensar que a gente está fazendo o primeiro cara lá. E o ID dele é skateboard. O primeiro cara que eu estou falando é o primeiro tipo de produto. A gente faria mais 2 botões para cada um dos outros 2 tipos, tá? Aqui o segundo argumento é class. Aí eu vou chamar só de btn... sei lá, basic ou primary, tá?
Depois a gente vai definir essas nomenclaturas melhor para as nossas classes. Estou dando só um exemplo aqui agora, tá? Então esse é o ID, essa é a classe. O próximo aqui é se é link ou se não é. Eu vou colocar aqui sim. Então, como é um valor booleano, a gente passa true desse jeito aqui, não é uma string, tá? Depois o href, que seria o link para onde ele vai mandar a gente. Então vamos imaginar aqui, a gente não tem essa funcionalidade ainda, a gente vai trabalhar isso lá na frente, mas vamos imaginar que ele vai mandar a gente para o /customize skateboard, tá? Então isso aqui vai ser a URL, tal, vai ser o nosso site / isso aqui, tá? Board, tá? E por último, a gente tem o texto que vai dentro do botão, que se a gente olhar lá no nosso botão, tá? O texto é escolher estilo, tá? Não é esse título aqui, ó. O texto do botão é escolher estilo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai passar um texto como string também, escolher estilo. Beleza. E com isso aqui a gente gerou um botão novo. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar a constante onde a gente está guardando esse nosso botão, vou dar um Ctrl C e eu vou fazer um append dessa constante. Vou dar um Ctrl V aqui, vou salvar. O que a gente poderia fazer aqui agora? Reaproveitar a nossa função, tá? O Functional Programming, uma das coisas legais dele é isso, é usar uma função para gerar mais coisas. É similar ao conceito das classes, só que as classes elas geram objetos. A diferença é que no Functional Programming a gente gera elementos mesmo, né? A gente não fica gerando objetos como quando a gente trabalha com orientado a objeto. Então aqui a gente usa funções para gerar novos objetos ou outras coisas. Objetos não, elementos, tá? Então eu vou gerar um segundo elemento e na verdade esse aqui então, eu vou renomear ele para btn skateboard, tá? E o segundo vai ser btn, por exemplo, longboard. E aí aqui eu poderia trocar o ID para longboard e também a URL, longboard, beleza? E aí o resto eu acho que fica mais ou menos igual, só que agora eu vou fazer a append dos dois, tá? E a gente vai ver como a gente conseguiu, com um único componente button, gerar dois botões diferentes, tá? Então aqui no primeiro vai ser o btn skateboard, vou copiar daqui, vou fazer o append dele aqui, e no segundo aqui também eu vou fazer. Depois a gente vai construir o nosso componente de produto, e a gente vai fazer certinho, não vai ter esse append aqui, tá? Mas bora lá visualizar e ver se tudo isso que eu te expliquei funcionou. Vamos lá no navegador, no nosso projetinho. Deixa eu abrir aqui o nosso inspetor, porque aparentemente os nossos botões não estão ali. Tá, eu abri aqui e realmente os nossos botões não estão aqui, eu dei uma inspecionada aqui. E por quê? Porque faltou um conceito também de Functional Programming. Na verdade, é uma questão de função que eu tinha até te explicado quando eu estava te explicando Arrow Functions. Esqueci de colocar aqui, que é o quê? A gente precisa retornar os valores, certo? Uma função, se ela não retorna nada, ela simplesmente não vai mostrar nada. Então agora sim a gente precisa fazer o quê? Colocar um return aqui, por quê? Porque a gente quer retornar a nossa tag de A, beleza? Se for o link, né? Se for um button, a gente quer retornar um botão, beleza? E aí sim, agora ele vai ser mostrado na tela. Então, as funções Arrow Functions, elas precisam retornar alguma coisa, tá? Não se esqueça disso, como eu acabei de me esquecendo aqui. Vamos lá agora verificar. Eu acho que agora sim deve ter dado certo no browser. Isso, deu certo, eles estão bem pititicos aqui, ó. Mas dá pra ver que estão os dois aqui, e se a gente olhar aqui pelo código, dá pra ver melhor. Olha só, deu tudo certo. Às vezes eu fico surpreso com os meus códigos, porque enquanto eu tô ensinando, eu vou relembrando os conceitos, e eu acho muito mágico isso, né? Funções que geram coisas e tal, e a gente gerou dois botões aqui, tá? Um btn skateboard e o outro btn longboard, cada um com as URLs diferentes, que foram os valores que a gente passou lá, e agora a gente tem um componente que gera botões pra gente, tá? A gente pode reaproveitar ele onde a gente quiser para gerar novos botões, legal? Bom, então é isso, e na próxima aula, então, a gente vai fazer finalmente os estilos do nosso botão. Te vejo na próxima aula, valeu!